Quero tratar com vocês hoje sobre sabedoria. Tema de hoje, a questão da sabedoria. E por que a questão da sabedoria? Porque é preciso ter sabedoria para viver nos dias de hoje. A gente vive num tempo de gente muito inteligente. Tem muita gente inteligente hoje. Mas poucas pessoas hoje, em relação à população mundial, são sábias. Sabem discernir. Sabem entender as situações. Sabem crer naquilo que a Bíblia ensina. Obrigado. E, por ter talvez tanta gente inteligente no mundo, inteligência é muito bom, faz parte da vida. Todo mundo é inteligente, todo mundo tem alguma coisa de inteligente, nem que seja um repente, mas tem alguma coisa de inteligente. Agora, a Bíblia fala bastante sobre sabedoria. E existe uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. Como eu disse, existem muitas pessoas inteligentes, muitas. Todos, a maioria das pessoas são inteligentes. Mas poucos são sábios para resolver questões, para tomar atitudes, para pensar naquilo que falam. E quando eu pesquisei sobre este assunto na internet, provavelmente semana que vem a gente continue com este tema, se der certo a gente termina. Quero dar só apenas uma introdução nessa questão de sabedoria. Quando eu pesquisei na internet algumas informações sobre isso, eu encontrei algumas coisas maravilhosas, de gente sábia, mas também encontrei algumas coisas, algumas pérolas de pessoas que se mostram inteligentes, mas escrevem bobagens, e como na internet hoje você põe o que você quiser, estão aí para todos que podem e querem acessar. Nessas questões de sabedoria, buscando conselhos sábios, entre tantos que me chamou a atenção, alguém escreveu o seguinte: trabalhe com aquilo que você ama, porque não se pode esperar 5 dias para aproveitar apenas 2 no fim de semana. O que ele quis dizer com isso? Procura trabalhar naquilo que você tem prazer. Começa por aí. Para ter uma vida abençoada, boa, você tem que trabalhar naquilo que você gosta. Porque se você não gosta, é difícil. Você vai trabalhar na segunda-feira chateado, desanimado. Você não vê a hora de chegar a sexta-feira. Agora, quando você trabalha naquilo que você gosta, você está feliz todos os dias, você vive bem todos os dias. Você não precisa esperar o final de semana, o sábado, o domingo, para ter descanso, para ter prazer, para ter alegria, sendo que você pode ter isso todos os dias da sua vida. É preciso ter sabedoria para encarar isto. A maioria, infelizmente, não tem. A maioria que tem inteligência não tem sabedoria. Um outro escreveu o seguinte: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. E esse talvez seja o maior problema hoje da humanidade. A maioria das pessoas, elas não pensam para falar, elas falam sem pensar. E por causa destas falas sem pensar, a gente vê tanta discussão, tanta desunião, tanta morte, tanta desgraça no mundo de hoje. Quem é sábio, ele pensa no que ele vai falar, para não ter problemas, para fugir dos problemas. Uma outra questão que foi levantada, que eu achei interessante, de um sábio que escreveu as seguintes palavras: aproveite bem as pequenas coisas, um dia você vai descobrir que, na verdade, elas eram grandes. E, se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar Jesus dizendo, um dos seus ensinamentos, ele usa essa expressão: observem as aves dos céus, observem os lírios do campo. A gente ouve essa expressão observar, não é apenas olhar, é olhar, refletir, observar pequenas coisas. Que para nós, na maioria das vezes, na correria do dia a dia, com tanta inteligência, com tanta coisa para fazer, as pequenas coisas você deixa passar. Quem é sábio, ele aproveita todos os momentos. Uma outra questão que um sábio escreveu,
ele disse o seguinte: o sábio pode mudar de opinião, o idiota nunca muda. Quem é sábio, ele reconhece que quando erra, errou. Quando ele disse algo que não deveria dizer, ele pede perdão. Quando ele faz alguma coisa que ele não deveria ter feito, ele vai lá e tenta corrigir. É simples. Agora, o idiota, ele nunca muda de opinião, ele acha sempre que está certo. Agora, uma outra frase que eu achei interessante, mais duas dessas importantes de sabedoria. Um deles disse: não peça a Deus somente força para lutar, e sim sabedoria para vencer. Não peça a Deus somente força para lutar, e sim peça sabedoria para você vencer. Um outro senhor do passado, século XIX, ele escreveu uma frase que falou bastante no meu coração, já que eu tenho isso na minha vida. Não deixe sua criança interior morrer. É ela que te salva e não te deixa pirar com as pressões da vida adulta. Quem tem essa criança dentro do coração, porque o corpo pode, às vezes, não obedecer o comando da mente, mas quando a mente ela é sã, quando a mente ela é jovial, você pode ter 70, 80 anos, você vai ter sempre uma vida abençoada. Você vai pensar no que você vai fazer, você dá risada de momentos que você passou, de você mesmo. Eu já falei aqui questões que eu já passei na minha vida, de rua que eu entrei errada, de informação errada que eu já recebi, de coisas que eu já fiz, e lá na frente eu dava risada de mim mesmo, porque eu fiz a coisa errada. Fazer o quê? Acontece. Aliás, eu sou filho de português, né? E, calma, irmã Elvira, calma. Minha mãe era portuguesa, e todo mundo fala que português é burro, e na verdade o português não é burro, porque ele vem para o Brasil, ele monta padaria, ele monta um monte de coisa e os brasileiros vão trabalhar para ele. Então quem que é o burro da relação, né? Enfim, é um outro assunto. Uma outra questão que a gente vê na internet também, como eu disse, o outro lado, das pessoas que se dizem inteligentes ou querem se fazer de inteligentes. E tem umas pérolas que estão na internet, uma delas, do famoso pensador Xing Ling, ele descreveu o seguinte: o seu futuro depende dos seus sonhos. Então não perca tempo, vá dormir. Fica sonhando aí que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Um outro escreveu algo até interessante: finjo-me de burro para não ser incomodado pelos que fingem ser inteligentes. E como tem gente que finge ser inteligente, né? Aliás, Salomão, no livro de Provérbios, ele disse: aquele que fica com a boca fechada, ele passa uma impressão de ser inteligente, de ser sábio. Tem um monte de gente que a gente conhece assim, você olha, você fala: nossa, olha a postura, olha a coisa. Quando abre a boca, só Jesus na causa. E por último, um grande pensador escreveu o seguinte, ele era empregado, ele escreveu: meu Deus, dá-me sabedoria para entender o meu chefe, porque se o Senhor me der força, eu vou bater nele. E eu não vou citar o que eu citei de manhã aqui, porque senão vai pegar mal para mim. Mas tem alguém que pensa assim, que tem vontade de bater no chefe. Enfim. Tem gente também, isso está na internet e é bíblico, que é preguiçoso, que não tem sabedoria para trabalhar. E Salomão aconselha, Provérbios capítulo 6, versículo 6, ele disse: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Quem é sábio, ele aprende a observar. Ele aprende a tomar algumas atitudes na sua vida, para a sua vida ser melhor. Eu sempre que falo isso, eu me lembro, de novo, sempre me lembro, né? Acho que é porque eu assisti várias vezes o filme do John Travolta, Os Embalos de Sábado à Noite, lá de 1977. Eu era pequenininho, mas eu lembro. E na época, o John Travolta queria dançar, tinha uma discoteca, ele ia para a discoteca, ele era o rei da discoteca. E uma tarde ele passa numa loja que vende camisa, ele vê uma camisa, ele dá uma entrada, ele vai embora, sexta-feira, sexta tarde, ele chega no patrão e fala: o senhor pode me dar um vale?
Aí ele falou, você sabe, sem vale, não tem vale de sexta-feira, sem exceções. Pô, por que o senhor não dá vale de sexta? Eu não dou vale de sexta porque você vai gastar tudo no fim de semana e na segunda-feira você vai voltar aqui e reclamar que você não tem dinheiro e tal. Então é por isso que eu não dou vale de sexta-feira. E outra coisa, você tem que pensar no seu futuro. Aí o John Travolta fala, o futuro que se dane. Aí o chefe dele, o patrão dele diz assim, não. Se você não guardar dinheiro, se você não pensar no seu futuro, o seu futuro vai danar você. Quem é sábio, ele pensa no futuro. Ele pensa na sua vida. Ele pensa no que ele vai falar, fazer nos seus relacionamentos. Por isso que eu comecei dizendo que existe uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. Inteligência todo mundo tem. Inteligência é um dom natural, vem de Deus para a vida das pessoas. Deus dá talento, dá sabedoria, dá inteligência, conhecimento para as pessoas. Todo ser humano pensa porque tem uma inteligência, tem um tipo de conhecimento. E tem gente que usa desse conhecimento para abençoar as pessoas. Agora, tem muita gente inteligente que usa a sua inteligência para o mal. As pessoas que têm inteligência e usam para o mal são pessoas que não têm sabedoria, elas têm apenas inteligência. Então elas usam de sua inteligência para destruir pessoas, para matar pessoas, para roubar pessoas. Por exemplo, alguém inteligente inventou o avião. Segundo a história diz isso. Alguém inteligente inventou o avião, diz que foi Santos Dumont. Os americanos dizem que foi 2 irmãos americanos, mas na verdade a história mostra que foi Santos Dumont, o cara que inventou o avião, um brasileiro que morava na França. E aí ele inventou o avião, ficou muito feliz com a sua invenção, e o negócio foi desenvolvendo, só que depois de uns anos, alguém pegou a ideia dele com a sua inteligência, botou armas, canhões, metralhadoras e começou a destruir outros países. Dizem os historiadores que Santos Dumont, inclusive, se suicidou por conta disso, que ele ficou chateado de pegar uma criação dele para transformar numa arma de guerra, ou num instrumento de guerra. Tem muita gente inteligente no mundo de hoje criando coisas, e criando coisas ruins. Um ladrão e um corrupto, eles são inteligentes. Haja visto o que a gente tem visto aqui no Brasil. O que tem de gente aí sendo chamada pelo japonês da Federal e pelo juiz Sérgio Moro para dar satisfação e prestar conta do que fez, achou que era tão inteligente que começou a desviar dinheiro, a criar empresa fantasma, a mandar dinheiro para o exterior, a fazer aquilo, mas tudo, se procurar, consegue achar. Só um aí que não acharam nada, mas a gente está orando para Deus permitir que ache. Enfim. Esses bandidos que a gente vê hoje, essas pessoas que a gente vê hoje, apesar de serem inteligentes, eles não têm sabedoria. Quem tem sabedoria usa a sua inteligência para o bem das pessoas, para o bem do país, para o bem da sua cidade, para o bem da sua rua, para o bem dos seus vizinhos, para o bem da sua comunidade, dos seus irmãos, da sua família e para o seu próprio bem. Por isso que sabedoria é algo, como eu disse, que nem todos têm. Nós temos muitos cristãos nos dias de hoje, mas muitos dos cristãos dos dias de hoje não têm sabedoria. E por não ter sabedoria, se submete a tudo que se está sendo feito e mostrado nos dias de hoje. Salomão, o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13, na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, esse texto foi escrito da seguinte forma: os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará vida. Quem é sábio é feliz, e essa sabedoria vai trazer vida. Por isso que a Bíblia fala bastante de sabedoria, e quando a Bíblia fala de sabedoria, ela fala de Deus. Deus é sábio, Deus é onisciente, Ele tem a ciência de todas as coisas. Tudo que existe, tudo que foi formado por Deus, pela sua sabedoria. Existem, por exemplo, 6 bilhões e 500 milhões, 600 milhões de habitantes nesta terra, e ninguém tem a sua digital igual ou o seu código de retina no olho, todos têm diferentes, além de outras características do corpo.
Deus, na sua sabedoria, Ele consegue fazer isso. Existem vários peixes, uma variedade de peixes, mas muitos são diferentes uns dos outros, como árvores, como plantas, como as estrelas. Existem a estrela X, a estrela Y, como planetas. A ideia que a gente tem nas fotos que a gente vê, que a NASA reproduz através dos telescópios que foram enviados, a gente tem uma ideia. Plutão é de um jeito, outra formação, né, é de outro jeito, cada um tem um jeito de ser, um maior, um menor, o Sol do jeito que é, o calor que ele faz, tudo isso existe, a distância entre a Terra e o Sol. Por que o Sol não queima a Terra? Porque tem a distância exata do calor que ele produz para aquecer a Terra. Tudo isso foi pensado por alguém sábio, e esse alguém sábio é Deus. Por isso o apóstolo Paulo, que também era um homem sábio e cresceu em sabedoria, uma das suas escritas é um texto maravilhoso, acompanha aqui, está em Romanos capítulo 11, versículo 33. Paulo escreveu: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O que Paulo quis dizer aqui? Deus é sábio, Deus sabe de todas as coisas, Deus criou todas as coisas, Deus capacitou as pessoas e Deus quer capacitar ainda mais para viver nesta terra. Tanto que essa expressão sabedoria, essa palavra sabedoria, ela é derivada do grego sofia. Sofia no grego quer dizer estudo, conhecimento, que por sua vez é uma palavra derivada de sofos, que é sábio, e tem como significado aquilo que o sábio possui. Essa palavra sabedoria no latim significa sapere, que quer expressar aquele que tem sabedoria. Sabedoria que é registrado na Bíblia, que é mostrado na Bíblia, nos diz, a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos buscar sabedoria. Sabedoria é algo que nós podemos adquirir, Deus quer nos capacitar com sabedoria, para que a gente viva bem, viva melhor, tenha uma vida aqui dentro daquele padrão que Ele quer para nós. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter sabedoria. Para viver uma vida sem treta, para viver uma vida sem dificuldades, sem problemas, para viver uma vida diferente do que muitos de nós vivemos hoje. Muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, que não têm sabedoria. Aliás, não conhecem nem a Bíblia. Porque a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se você pedir sabedoria para Deus, Deus vai te dar sabedoria. Agora, Tiago, a gente pode pensar esse texto, esse capítulo 1, versículo 5, de um contexto que tem. Por que Tiago escreveu isso? O interessante do contexto, no versículo 2, ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Poxa, como é que eu vou ficar feliz com os problemas que eu estou passando? Isso é loucura. Não, quem é sábio entende, porque ele complementa, ele diz: vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando a nossa fé é provada, a gente canta, é uma chance de crescer um pouco mais, de perseverar, de estar na presença do Senhor. Quem é sábio, ele não desiste, ele persevera, porque ele sabe que tem um Deus que cuida da vida dele, está com ele todo o tempo. No capítulo 1, versículo 4, ele diz: a perseverança, que é a prova da fé que produz essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por que ele falou isso, meu irmão? Tenha sabedoria, você está passando por um momento difícil, uma dificuldade. Creia, Deus está com você. Entenda por que você está passando aquilo. Não se desespere, não brigue. Não. Ao contrário, coloque-se diante de Deus, converse com Deus, estreita o seu relacionamento com Ele, peça para Ele sabedoria. Em vez de você ficar pegando carro, mina, trabalho, peça sabedoria para que Deus te capacite para você ir à frente, para você tomar decisões, para você se relacionar com as pessoas. Sua vida vai ser melhor.
No versículo 12 ele diz, feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois que ele perseverou, ele vai ser aprovado e vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aí ele ainda diz, olha, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago está dizendo o seguinte, gente, tenha sabedoria. Você não tem? Peça a Deus. Peça sabedoria a Deus para você ter uma vida diferente, para você ter uma vida melhor. Nos momentos de dificuldade, você ser sábio, saber sair das situações, saber administrar as situações. Saber viver uma vida melhor. A vida que a gente tanto sonha, meus irmãos, não depende de ninguém. Só depende de você e de Deus. E Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Mas muitas vezes você não está sendo sábio. Eu falei aqui de manhã, tem gente, por exemplo, que ele não cuida da saúde, ele não cuida do corpo dele. Tem cara que fuma, que bebe, que cheira. Tem gente que come até demais, aqui na igreja nem tanto. Mas tem uns caras por aí que come tanto, né? Que chega a se empanturrar. E faz mal isso, seja sábio, coma apenas o necessário. Guarde um pouquinho, come 2 horas depois. Mas infelizmente tem gente que não cuida do corpo. Eu citei aqui já, falei do plano de saúde. Hoje, se você deixar de comer uma pizza por mês, tem gente que come 2 vezes, pelo menos no mês, pizza. Custa aí entre 30 e 40 reais, 25, 30, 40 reais, dependendo da pizza. Se você deixar de comer uma pizza por mês, você pode fazer um plano dentário. Essas empresas aí, C&A, Renner, Riachuelo, eles, pelo cartão deles, eles estão oferecendo plano dentário. Você paga 25 reais por mês, 30 reais por mês, você tem direito a extrair dentes, você tem direito a trocar a massa dos dentes, você tem direito a fazer canal, você tem direito a fazer uma série de coisas. Que você vai gastar 25, 30 reais por mês e cuidar da sua saúde. Porque ter os dentes bons, saudáveis, faz bem para a pessoa. Agora tem gente que fala assim, não, eu dentista, Deus me livre, eu tenho medo desgraçado de dentista. Eu não posso ouvir aquele que eu já fico doido, Deus me livre e guarde. Tem gente que está na sala de espera e eu vejo isso quando eu vou no dentista. Está na sala de espera, quando o dentista começa, ele já fica assim, oh Jesus. Eu já fui assim, eu já tive esse problema. Com 11 anos de idade, lá em São Vicente, me pegaram à força na escola e arrancaram um dente que eu tinha. Meu Jesus amado, eu voltei para casa com a boca sangrando e chorando. Meu pai, policial, chegou e falou, vou matar esse dentista. Ainda bem que ele tinha ido embora. Porque meu pai ia acabar matando o cara mesmo. E dali para frente, dos 11 até os 17 anos, eu falei, eu nunca mais vou no dentista. E eu perdi alguns dentes meus, de trás, às vezes alguns de cima, porque eu não ia no dentista. Até o dia que eu tinha que casar, arrumar uma namorada, casar, e do jeito que eu estava, não dá. E eu fui tratar. Tratei aquele assim, eu dei um tapa, fiz só funilaria, a pintura ficou para depois. Porque naquela época também dentista era muito caro. E aí, quando eu mudei para Araçatuba, em 85, graças a Deus, o Bradesco, que eu tinha entrado no banco para trabalhar, o Bradesco tinha um plano lá, o dentista, o consultório era no estacionamento do banco. Aí eu falei, poxa, eu tenho que cuidar dos meus dentes. Eu tenho que perder esse medo. E graças a Deus, eu conheci lá uma dentista pequenininha assim. Eu me lembro que ela foi tentar arrancar um dente meu aqui. Ela subiu na cadeira, quase em cima de mim, para arrancar e sofreu com a condenada. Falou, nossa, sua mandíbula é grande, seus dentes é grande. Jesus amado, o que eu faço? Foi um barato aquele dia. Mas ela, com muito amor e carinho, passava xilocaína, dava uma picadinha. Eu, ai, sem dar nada, ela, mas eu não fiz nada ainda. Não, mas já estou sentindo. Era assim, era um barato. E com muito carinho ela foi dando e tal, deixava eu por último, porque eu demorava 1 hora, 1h30 de tratamento. Graças a Deus, 9 meses e meio depois, eu resolvi todos os meus problemas. Aí eu perdi o medo. Aí comecei no dentista, comecei a cuidar e tal. Hoje, graças a Deus, eu vou no dentista. Olha, a maioria dos trabalhos que eu fiz, eu nem anestesia tomei. Minha mulher fala, não sei como é que você consegue. Eu falei, não sei, eu estou conseguindo hoje. Graças a Deus, venci essa barreira. Mas por quê?
Porque eu penso nos meus dentes. Eu trato com pessoas, eu preciso falar com pessoas, eu tenho que tomar cuidado. Porque tem gente que você fala com eles, você tem que falar de lado assim, tudo bem? Né? Porque, entendeu, né? Ele tem aquele... Enfim, sei lá. A gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado do corpo, sabedoria. Médico, tem gente que tem medo de ir no médico, tem gente que tem medo de fazer exame. Porque se eu for no médico, o médico vai dar um diagnóstico lá. Deus me livre e guarde, por isso que eu não vou em médico. Meu pai também pensava assim, com 54 anos morreu. Ele falou, não, eu não vou em médico, eu tenho Deus, eu não vou em médico. E quando teve um problema, um belo dia, ele estava com 500 e pouco de diabetes, teve um aneurisma, teve um problema sério, ficou 15 dias vivo, passou mais um mês, morreu, infelizmente. E era um cara muito inteligente, tinha uns repentes de sabedoria, mas nesse quesito ele não cuidava do corpo. Então, você tem que cuidar da sua vida, você tem que ter sabedoria para entender que o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, você precisa cuidar dele. Você precisa cuidar do teu corpo, você precisa fazer caminhada, você precisa comer menos, comer de noite, come menos. Depois que eu parei de jantar à noite, né, Marcial? Parei de jantar, que ele acha que eu não janto, que eu janto ainda, mas eu parei de jantar. Tudo bem que a gente come umas frutinhas, uns negocinhos, aquilo outro e tal, né? Mas não janto mais. Pô, diminuí meu peso, de 103 quilos que eu tinha, eu fui para 95, 96, que é o meu peso hoje. Estou me sentindo bem, fofo, bonito, legal. Estou pensando na minha vida. Até eu falei com os pastores que eu almoço, o último almoço a gente estava tratando sobre isso, ele falou, você já viu os pregadores americanos? O próprio pastor Anésio brincou, tem alguns que eu estou até apaixonado, porque os caras são aqueles caras saradão, bonitão, assim, pregador americano. O brasileiro é tudo barrigudo, careca, os americanos não, são tudo fortão, coxinha. Falei, eu não vou ficar coxinha, mas eu vou ficar bem para eu pregar bem, né? Cuidar da vida, sabedoria. Enfim, eu podia falar uma série de coisas aqui. Hoje, principalmente, eu procuro ter sabedoria para me relacionar com as pessoas. E tem um texto na Bíblia que eu amo muito, está em Eclesiastes. Ele diz o seguinte, fale o menos possível. Quanto menos você falar, melhor é. Menos treta você vai ter, menos problemas, menos respostas e justificações você terá que dar. Porque você tem sabedoria. Às vezes a pessoa te fala uma coisa, você ouve e você fala assim, Jesus. Mas com sabedoria você fala, aleluia, Jesus. Deixa para lá, não vale a pena. Não vale a pena. Quando você tem sabedoria, você foge de briga. Quem não tem, ele entra na treta, na briga. Quando você tem sabedoria, você sabe se relacionar com as pessoas. Você entende que a maioria das pessoas está tudo com problema, tudo com dificuldade, tudo com um pavio quase aceso para explodir, para estourar. Então, você tem que ter conhecimento, você tem que ter sabedoria, você tem que saber se relacionar. E quando você sabe se relacionar, tem vários livros hoje em dia que ensinam a arte de se relacionar com as pessoas. Quando você aprende a se relacionar, quando você aprende a viver, você vive uma vida melhor. O problema, meus irmãos, é que as pessoas elas não cuidam de si. As pessoas não se preocupam, elas trabalham igual uma condenada, correm atrás do dinheiro e querem ter as coisas. Tem gente que deixa de ter um plano de saúde, de fazer um exame, como eu disse, de ter alguma coisa assim, porque ele quer comprar uma televisão nova, um celular novo, um carro novo. Meu irmão, quem é sábio? Só se ele tiver dinheiro sobrando. Quem é sábio não compra carro zero no Brasil, porque carro zero no Brasil é caríssimo. O que tem de imposto e de coisa de taxa ali em cima é caríssimo. Aí o cara compra um carro zero só para dizer assim, ai, Deus me abençoou com um carro zero. Todo mundo na igreja, aleluia. Aí no mês seguinte ele pega o carnê, paga uma, falta 59. E fica chorando depois, ai meu Deus, onde eu fui entrar? Aí chega no começo do ano, tem que pagar o IPVA, tem que pagar a taxa. Meu Jesus amado. Quem é sábio, eu não posso ter um carro zero, tenho um carro que me leva para tudo quanto é lugar, faço manutenção. Como eu disse, meu pai tinha uns repentes de sabedoria, e era muito inteligente, mas nesse quesito carro mesmo, se tinha alguém que nunca cuidou do carro, esse alguém foi meu pai. Meu pai andava pela fé. Pela fé. E ele andava pregando, eu me lembro que uma vez... ele foi pregar numa cidade chamada Lins, interior de São Paulo, a gente morava em Araçatuba, e na volta num Fusca, aquele Fusca meia nada, e ele falou, Diego, era já 11h30 da noite, filho, não dorme,
Porque você sabe que o pai, né? Meu pai era daqueles que ele estava guiando, às vezes ele dormia, ele ia para o céu, assim, sabe? E eu falei, tá bom, pai. Mas eu tinha 14 anos, 15 anos, estava morrendo de sono. E naquela história de estrada, chega uma hora que você está feliz, chega uma hora que você fala assim, Jesus, não chega logo, né? E de repente eu acordei, quer dizer, eu dormi assim, dei aquela adormecida, quando eu sinto o carro. Falei, Jesus amado. Quando eu abro o olho, meu pai dormindo assim, 2 rodas no acostamento, aquele acostamento que não tem nada, né? Só buraco. Eu falei, pai, pelo amor de Deus! Ele voltou para a estrada. E ele não cuidava do carro, às vezes quebrava o carro na estrada. Jesus amado. Quem é sábio, ele cuida do carro. Se precisa trocar o pneu, alguma coisa. Gente, sabedoria. Às vezes fica sofrendo, fica falando mal, xingando, falando que Deus não abençoa, que Deus não ajuda. E para com isso. Seja sábio. Amém? Amém, irmãos? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, meu irmão, seja sábio. No âmbito espiritual, é importante ter sabedoria para compreender o que está escrito aqui. Existem muitas religiões que usam a Bíblia. Aliás, mostram a Bíblia, carregam a Bíblia, mas não falam do que está escrito nela. E se falam, são textos pinçados. Por isso que a Bíblia diz que quando você tem sabedoria, você lê a palavra, você pratica a palavra, porque ela é a palavra de Deus. Tudo o que Deus quer de bom para você, tudo o que Deus quer que você saiba para ilustrar a sua vida, está escrito aqui. Se você aprender a ler a palavra e praticar o que ela ensina, a tua vida vai ser uma vida de sábio, de sábia, e você vai ter uma vida abençoada. Quero ler um texto com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Moisés estava se despedindo do povo. Moisés não podia entrar na terra prometida por causa do povo. O povo era tão ignorante. O povo era tão inteligente para algumas coisas, mas ignorante para a maioria das outras, que por causa de uma atitude deles, Moisés ficou bravo e tomou uma atitude que não agradou a Deus. E por isso Deus falou para ele, você vai contemplar a terra prometida, mas você não vai entrar nesta terra, porque você fez isso. Moisés, consciente daquilo que ele tinha feito, ele pede perdão. O livro de Deuteronômio descreve toda esta história repetida que está em Números, que está em Êxodo. A Deuteronômio relata como se Moisés estivesse falando com o povo, descrevendo tudo novamente do que estava para acontecer, das promessas de Deus e tal. Aí ele dá um conselho sensacional para o povo de Deus, que estava prestes a entrar numa terra prometida. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Ele disse, e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Versículo 2. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Ele dá um exemplo, ele fala 3, vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Versículo 4, mas vocês
que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Versículo 5: eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Versículo 6, ele aconselha o seguinte: vocês devem obedecer-lhes e cumprir-lhes o quê? Os decretos e leis que estão descritos no 5. Vocês devem obedecer-lhes e cumprir-lhes, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Versículo 8: ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como este, ou como esta lei que eu estou apresentando a vocês hoje. Versículo 9, ele diz: apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Versículo 10, lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer ou a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Versículo 11, vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Versículo 12, então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Versículo 13, ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreve-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Versículo 15. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave do céu ou que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tirou da fornalha de fundir ferro no Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje pode ver. Só até aí. Moisés reuniu o povo e disse o seguinte: gente, vocês precisam ser sábios. Pega isso aqui, está escrito, aquilo que Deus ordenou, e guarda no teu coração. Pratica isso aqui, que a tua vida vai ser abençoada. Pratica o que está escrito, para que os outros povos olhem para vocês e digam assim: olha que pessoa sábia nas suas atitudes, no seu relacionar, no seu falar. Para que as pessoas olhem para vocês e digam assim: esse povo tem um Deus que cuida deles, que responde a eles, que faz coisas maravilhosas por eles. Foi o que Moisés falou para o povo. Mas sabe o que a maioria fez? Deixou isso aqui de lado. Como hoje em dia. Você fala assim: irmão, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer o que está escrito aqui. O que está escrito aqui existe para proteger a tua vida. Deus disse o seguinte:
Pratica o que está escrito aqui e ensina para o teu filho. Ensina para a tua filha. Quando você tiver netos, ensina para os teus netos. Mas as pessoas não lêem Bíblia hoje. Elas não têm conhecimento nenhum. Elas vão na igreja. E tudo que mandam fazer, elas fazem, porque elas não são sábias. Elas são inteligentes, mas não são sábias. Aceitam tudo que se fala e se faz por aí hoje. Tem gente que o filho nasce e ele fala assim: como eu sou corintiano, eu vou deixar o meu filho corintiano. Coitado, já começa a sofrer desde criancinha. Aí ele compra o uniforme do Corinthians, a bandeira do Corinthians, o boné do Corinthians, a meia do Corinthians, a cueca do Corinthians, o raio que o parta do Corinthians. E do São Paulo também, tá? Porque tem uns caras que é louco pelo São Paulo. Tem uns caras que é louco pelo Palmeiras, pelo Santos. Então ele fala assim: o meu filho vai ser e tal. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja, tá? Porque lá fora as pessoas não têm sabedoria. Mas quem está dentro da igreja deveria ter sabedoria. De vez de se preocupar em defender que time, ou preocupar com que time o seu filho vai defender quando crescer, de se preocupar com o crescimento dele. Porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Só que como as pessoas não têm sabedoria, elas não praticam a palavra. Elas vão da igreja. A Bíblia diz que sexo é bom depois do casamento. Mas tem gente que vai na igreja e continua praticando uma vida ou levando uma vida de sexo como se nada tivesse acontecido, porque ele não conhece a Bíblia. A Bíblia condena esse tipo de atitude. Por isso que o mundo lá fora, cheio de gente inteligente, que não tem sabedoria, vive essa vida. Quem é sábio, ele pratica a palavra, porque sabe que ela existe para proteger. Quando você casa, quando você tem uma vida de casado diante de Deus e dos homens, a sua vida sexual, a sua vida sentimental, a sua vida familiar vai ser abençoada por Deus. O problema é que as pessoas não têm sabedoria, elas vão na igreja, mas elas não lêem Bíblia. Por que a gente vê hoje tantos crentes desviados? Por que a gente vê hoje tanta gente fraca, tanta gente desistindo? Porque as pessoas não têm sabedoria. E o salmista Davi, no Salmo 111, versículo 10, ele escreveu o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele, o Senhor, será louvado para sempre. Interessante que Salomão escreveu a mesma coisa em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio, a chave do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A maioria das pessoas que vão às igrejas, elas não são sábias, elas são inteligentes. Mas elas não são sábias, porque se fossem sábias, elas viveriam uma vida diferente do que vivem hoje, praticando a palavra, vivendo a palavra, e eu garanto que se a vida de muita gente hoje cristã seria melhor. Só não é melhor porque ele não pratica a palavra. Veja que lá em Deuteronômio capítulo 28, Deus através de Moisés fala: coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Aí Deus fala assim, Deus é tão bom que ele dá uma dica, ele fala assim: escolham a bênção. O caminho da bênção traz isso, isso, isso. Agora, o caminho da maldição vai trazer isso, isso, isso. Você escolhe. Eu te aconselho, Deus falou, escolher a bênção, porque ela vai te proteger. O problema é que as pessoas não lêem Bíblia, as pessoas não conhecem, as pessoas vão na igreja, elas querem prosperidade, elas querem riqueza, elas querem as coisas. E ler Bíblia que é bom. Em Provérbios capítulo 9, por exemplo, versículo 7, Salomão escreveu: quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Agora, repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio seus dias serão multiplicados. A sabedoria está dizendo, e o tempo da sua vida se
prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, você vai sofrer as consequências. Você escolhe. A sabedoria existe e Deus quer dar para todos aqueles que pedem. E para encerrar aqui, eu quero ler um outro texto com você. Eu quero ver agora com você o que Jesus falou sobre sabedoria. Se você trouxe a sua Bíblia, leia aí Mateus capítulo 7. Vamos ler juntos. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir aí a leitura, faça isso. Mateus capítulo 7. Lembre-se, nós já estudamos aqui. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Jesus está com uma multidão reunida, dando para ele conselhos, ou para essa multidão, para eles, conselhos, instrução, ensinamento, mostrando para eles o seguinte: se vocês quiserem ter uma vida bem-aventurada, faça isso. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Versículo 24 de Mateus 7, Jesus encerra este ciclo primeiro de ensinamento, dizendo o seguinte, versículo 24 de Mateus 7. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 24, essa expressão, quem pratica a minha palavra é como um homem prudente. Se você digitar prudente no dicionário online, ele vai te dar uma definição. Prudente também é definido como sábio. Então Jesus disse, aquele que é sábio, ele ouve a minha palavra e... Vamos lá. Ele ouve a minha palavra e... Então veja, meus irmãos, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A Bíblia diz isso. Deus é imutável. Quem que precisa mudar? A gente. O problema é que a gente está tão acostumado com o que a gente vive, que a gente, em vez de pedir sabedoria, a gente pede tanta coisa. E Deus quer dar sabedoria para mim e para você viver e eu viver uma vida melhor. Deus quer que você viva uma vida melhor. É plano de Deus para aqueles que o servem, que o amam. Pronto. Pô, pastor, então por que não acontece isso? É simples. As pessoas não lêem Bíblia, não praticam. Elas carregam, elas têm no celular, mas não lê, não pratica. Por isso, Salomão, Provérbios 16, ele escreveu, é melhor obter sabedoria do que ouro. Segundo Salomão, melhor sabedoria, é melhor ter sabedoria do que ter ouro. É melhor obter entendimento do que ter prata. Os inteligentes correm atrás do dinheiro. Os sábios buscam ao Senhor, buscam a Deus e dependem dEle. Provérbios 16, 20, ele escreveu, quem examina cada questão com cuidado prospera, e só sábio faz isso, examinar cada questão. Feliz é aquele que confia no Senhor, e eu confio no Senhor, aleluia. Por último, Provérbios 17, 24, Salomão escreveu, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Para a gente encerrar aqui, Salomão um dia, quando ele era jovem, ele chegou diante de Deus e falou assim, Deus, o Senhor quer que eu reine sobre o povo é grande, numeroso, sou jovem, meu pai faleceu, eu não tenho muito o que fazer aqui. Aí Deus fala para ele, filho, pede o que você quer. Que coisa maravilhosa. A pessoa um dia Deus chegar em você e falar assim, filho, o que você quer? Salomão pensou na sua juventude e falou assim, Deus, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para dirigir, guiar, governar esse povo.
Eu quero sabedoria para tomar decisões certas. Eu quero sabedoria, ó Deus, para ter paz com os outros. Me dá sabedoria, Senhor. O texto lá em Reis diz o seguinte: Deus respondeu para ele: como você não pediu a destruição dos teus inimigos, nem riqueza, nem poder, só sabedoria? Eu vou te dar sabedoria. Aliás, não haverá na terra ninguém tão sábio como você. E porque você pediu sabedoria e não as outras coisas, eu vou te dar sabedoria, e ainda vou te dar riqueza, e ainda vou te dar um reino próspero, e os seus inimigos estarão sempre distantes de você. O teu reinado será um reinado de paz. Então, você quer ter uma vida abençoada, meu irmão, minha irmã? Você quer ter uma vida de paz? O conselho que eu te dou é hoje você no final falar: Senhor, dá-me sabedoria para eu mudar a minha vida, tomar decisões certas, esperar pelo Senhor, ler a tua palavra, praticar, entendê-la, no meu relacionar com as pessoas, que as pessoas possam olhar para mim, como Moisés disse para o povo, falar assim: poxa, esse cara, essa mulher aí tem um Deus, né? Serve um Deus. Ele diz que vai numa igreja, tem um Deus. Puxa vida, quão gostoso é conversar com gente assim, gente consciente, gente alegre, gente que está satisfeita com a vida, não está reclamando de nada, gente que está no meio da crise, confiando no Senhor, no meio da aprovação, ele está perseverando. Não, Deus está comigo, eu confio no Senhor. E olha, meus irmãos, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Inclusive nesta noite Ele está aqui. Eu convido você a ficar em pé para a gente orar. Eu encorajo você hoje a falar o seguinte: se assim você quer, né? Se você quiser bênção, nessa oração pede bênção. Agora, se você quiser sabedoria, eu encorajo você a pedir sabedoria hoje, viver a partir de hoje uma vida mais sábia. Ah, meu irmão, se você pedir, Deus vai te dar. Escuta o que eu estou te falando. A cada dia que vai passar, você vai tomar decisões que talvez você não tomaria. Você vai deixar de falar coisas que você talvez falaria. E você vai ver como a sua vida vai melhorar. Escuta o que eu estou te falando. Se eu posso assim dizer, eu digo em nome de Jesus, eu sou um exemplo vivo disso. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida, eu já tomei muita decisão errada na minha vida. E quando eu pedi sabedoria, desde quando eu assumi essa igreja 13 anos atrás, eu tenho pedido: Deus, me dá sabedoria para ter uma vida abençoada, para saber pregar a tua palavra, para saber organizar as coisas na igreja, para saber viver uma vida de bênção com as pessoas, para saber conversar, para saber aconselhar, para saber escrever novas canções, para saber tocar melhor os instrumentos, para saber, ó Deus, escrever outros livros, para saber, ó Deus, julgar as causas do teu povo. Senhor, me dá sabedoria. E eu tenho visto cada dia Deus acrescentar isso na minha vida. Eu não peço mais nada, eu só peço isso. O resto Deus tem dado. Então, se eu posso ser um modelo para você, e eu não sou, mas se eu posso ser, eu te encorajo hoje a você orar e falar: Senhor, me dá sabedoria, que eu quero viver uma vida diferente de hoje em diante. Amém? Amém, irmãos? Feche os teus olhos, fale com o Senhor, aproveite, Ele está aqui, em nome de Jesus.